Bíblia em Deuteronômio, capítulo 5. Nós vamos ler dos versos 1 a 5 para a meditação na palavra do Senhor desta manhã. Deuteronômio, capítulo 5, os versos 1 a 5. A palavra de Deus diz assim: Chamou Moisés a todo o Israel e disse-lhes: Ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. O Senhor, nosso Deus, fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face falou o Senhor conosco no monte por meio do fogo. Nesse tempo, eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Como dissemos na semana passada, este texto inicia o segundo sermão de Moisés, que vai se dedicar a apresentar a lei, ou como ele coloca aqui no texto, a aliança do Senhor. Na sequência deste versículo, ele vai citar novamente os 10 mandamentos, e a partir de então vai incentivar e instruir o povo para que os coloque em prática das muitas maneiras como devemos expressar o nosso compromisso e a nossa aliança com Deus. Ao apresentar deste modo a lei do Senhor, uma coisa precisa estar bem clara, e esse texto então traz esta indicação: estamos diante de um compromisso. Não estamos falando apenas de um evento, não estamos falando apenas de uma informação, de um registro histórico. Não estamos apenas descrevendo valores, princípios, parâmetros que caracterizam uma determinada religião, ou uma determinada fé, ou um determinado grupo de pessoas. Quando Moisés apresenta a lei, ele o faz nesses termos. Esses estatutos, esses juízos que eles estavam ouvindo, ou estavam prestes a ouvir, deviam ser atendidos nesses termos: o Senhor, nosso Deus, fez aliança conosco em Horebe. O que é uma aliança? Essa é a primeira questão que nós devemos observar. Deus fez uma aliança, e o que é uma aliança? Uma aliança é um acordo, uma aliança é um contrato formal entre duas pessoas, entre dois povos, entre duas instituições, entre dois termos, entre dois componentes. É possível termos compromissos, é possível termos relacionamentos que não sejam firmados por meio de alianças. Nós temos aquilo que na sociologia, na cultura geral, se chama de pacto social. E esse pacto envolve uma série de compromissos não escritos, não estabelecidos, para os quais todos nós devemos de alguma forma prestar atenção. Nesse pacto estão os elementos ligados à gentileza. Nesses pactos estão estabelecidos as questões ligadas ao respeito próprio, ao respeito mútuo.
Nenhum de nós assumiu o compromisso de respeitar ou de tratar bem ou de cumprimentar outra pessoa. Mas essas coisas fazem parte daquilo que nós chamamos de nossa educação. Em alguns momentos eles são até cobrados, eles são até, de alguma forma, somos questionados quando nós não o apresentamos. Mas é muito diferente, por exemplo, aqueles que moram em casas e aqueles que moram em condomínios a respeito dessa questão do respeito ao outro. Se você mora num condomínio, você assumiu ali mais do que um contrato social, mas você tem ali normas para as quais você se sujeitou, que diz que você não deve fazer barulho depois das 10 da noite. E que se você fizer isto, você poderá receber uma multa, uma advertência. Existe uma lei estabelecida dentro de um condomínio e que esta lei obriga você a respeitar o seu vizinho, não fazendo barulho depois das 10 da noite. Mas esta lei não existe quando você mora numa residência, numa casa. De vez em quando, algumas prefeituras tentam estabelecer o horário de silêncio, alguma coisa assim, mas você já percebeu que é muito difícil fazer isso acontecer? Que tem lá os tais decibéis que são permitidos por lei, mas geralmente esses decibéis nunca são medidos ou colocados. E então, o respeito ao silêncio, ao descanso do seu vizinho é alguma coisa que precisará ser feita sem que haja um compromisso formal para isso. Curiosamente, alguns já passaram por isso. A própria prefeitura costuma fazer obras na madrugada, certo? Então, não deve ser uma lei muito séria esta de não fazer muito barulhos durante o horário de descanso das pessoas. Então, existem formas diferentes de compromissos. Você, que é uma pessoa sensata, uma pessoa consciente dos seus deveres, procurará cuidar deste detalhe e organizar a sua festa para que ela não atrapalhe o seu vizinho, mesmo que você não tenha uma obrigação. Mas qual dessas duas é a palavra de Deus? Qual dessas duas situações descreve o que Deus fez conosco, em Horebe? Nós podemos falar de um temor natural, de um respeito social, religioso que podemos ter para com Deus. O fato dele ser glorioso, o fato dele ser santo, o fato dele ser bom e de termos essas informações, levam várias pessoas a serem tementes ao Senhor, a terem atitudes e ações cuidadosas ou preocupadas diante de Deus. Quando você está num grupo de pessoas que não são religiosas, mas as chama para fazer uma oração, elas naturalmente se levantam. Algumas delas que estão com bonés vão tirar em respeito. Existe um certo compromisso social, um certo cuidado social. É verdade que aos poucos vai se perdendo, mas ainda existe em alguns momentos pessoas que param para te ouvir, pessoas que respeitam a oração, pessoas que respeitam uma igreja, uma instalação religiosa. Esse tipo de compromisso é um compromisso difuso, é um compromisso voluntário, um compromisso estabelecido a partir da própria educação e de algum tipo de valor que a pessoa obtém, que a pessoa adquire. Mesmo aqueles que não têm nenhum interesse pelas coisas de Deus, querem ali uma assistência religiosa no seu casamento, querem batizar os seus filhos, ou querem uma assistência religiosa no seu sepultamento, aceitam o trabalho, a visita de um capelão no hospital, aceitam o seu convite para vir à igreja e participar do culto. Mas este não é o compromisso, esta não é a natureza daquilo que Deus estabeleceu com o seu povo.
Embora todas essas coisas possam ser contidas, quando nós falamos do relacionamento de Deus com o seu povo, quando nós falamos de aliança, nós estamos falando de um compromisso formal, um compromisso que pode ser exigido, um compromisso que estabelece normas, regras, leis, princípios, estatutos. Uma aliança, ela é constituída, então, por um elemento formal, concreto, que se constrói através de alguns elementos. Primeiro, a natureza daqueles que estão em aliança. Todo contrato tem isso, observe lá. Quem é você e quem é o locador. Quem está contratando o serviço e quem é que está prestando esse serviço. É necessário dizer qual é a natureza das pessoas envolvidas naquele contrato. E as Escrituras nos apresentaram quem é o Deus que faz aliança. Ele é o Criador do céu e da terra. Ele é aquele que é o juiz de toda a terra, nós vimos isso no dilúvio. Ele é aquele que chamou Abraão e sua família para serem o seu povo e a sua herança. Ele é aquele que julgou o Egito e as suas más ações para com o povo, libertando Israel da escravidão e levando-os até o Monte Sinai. Quando fazemos uma aliança, precisamos saber com quem estamos nos reunindo, a quem estamos nos associando. Porque talvez nós estejamos nos associando com alguém que tenha algum tipo de erro, compromisso, má conduta. E isto refletirá sobre nós, uma vez que estamos em relação de contrato, uma vez que estamos em relação de compromisso com essas pessoas. Se essa pessoa fizer alguma coisa ruim ou má, certamente nós também seremos afetados por isso e teremos que explicar, no mínimo, que não temos a ver com os atos daquela pessoa. Por outro lado, se estamos associados a alguém que seja respeitável e bom, receberemos os benefícios deste contrato, desta associação. Este é o filho de tal pessoa, esta é a filha de tal pessoa, este é o amigo, eu sou amigo de tal pessoa, e isto traz algum benefício, traz alguma associação. O povo é chamado pelo nome do Senhor. É isso, inclusive, que o terceiro mandamento vai dizer. Você está associado com Deus, Deus fez uma aliança e agora aquilo que se diz de Deus se diz de você. E também, aquilo que se diz de você se diz de Deus. Isto é uma aliança. Não tem nada a ver com isso. Deus já não pode fazer isso mais porque Ele fez uma aliança comigo e com você. Você não pode dizer, não tem nada a ver com isso, porque você também fez uma aliança com Deus. Por isso, é importante observar que a aliança tem esses requisitos, tem essas determinações, tem compromissos, o que cada um tem que fazer para que este acordo seja regulado, para que cada um saiba o que se espera deles nessa situação. No caso das alianças bíblicas, estes compromissos se estabelecem em promessas, que é a descrição da parte de Deus neste contrato, e mandamentos, que é o que Deus exige de nós neste contrato. Quando estamos então falando, percebendo, nos dando conta deste fato de que o Senhor nosso Deus fez aliança, nós devemos então lembrar que temos que tomar consciência de promessas e mandamentos que vão caracterizar esse nosso relacionamento. O que eu devo esperar de Deus, nem mais, nem menos. Eu não posso inventar uma nova demanda, não posso inventar um novo compromisso. Nós temos uma aliança, existe um contrato, existem coisas pré-estabelecidas no nosso relacionamento e é isso que eu devo esperar de Deus. Da mesma forma, o que eu devo prestar e oferecer a Deus está também determinado, está escrito. Não pode ser aquilo que eu desejar, não pode ser quando eu desejar, mas estar em aliança significa que eu tenho certos deveres, que eu tenho certas obrigações, que devo cumprir de acordo com aquilo que está estabelecido.
Deus faz alianças. E quando Moisés começa a explicar sobre a lei, ele diz: vocês têm que entender que estamos falando de alguma coisa séria. Mas eu não me manifestei, eu não pude ler o contrato antes. Bom, essa é uma das coisas importantes para você saber sobre a aliança bíblica. Ela é um ato soberano de Deus. Você pode ou não querer morar num condomínio. Você pode ou não querer contratar um serviço. Você pode ou não aceitar uma proposta de emprego. Mas se você quiser de fato refletir sobre a sua vida, você não pode decidir ou não ter uma aliança com Deus. A aliança bíblica é uma aliança soberana. Ouçam Israel, quero informar vocês, Deus fez aliança conosco. Ele não disse, eu quero fazer. Deus fez. Essa é a informação. Porque Ele é o seu Criador. Você não existiria se não fosse por causa desta aliança. Ele é o seu Redentor. Você não teria acesso ao Evangelho e você não teria acesso às promessas de vida eterna se não fosse por Ele. E é por isso que mesmo antes que eu tenha lido, mesmo que eu tenha tomado qualquer providência nessa questão, o Senhor soberanamente já agiu, fazendo a sua parte na aliança. Ele prometeu enviar um Redentor para nos livrar dos pecados. E nós já recebemos a parte do Senhor. Já usufruímos dos benefícios desta redenção. Não apenas os crentes, diga-se de passagem. Todo homem recebe a graça que invadiu a humanidade na pessoa de Jesus Cristo. Ao estudar a história, nós vamos ver os efeitos transformadores que o cristianismo e o evangelho trouxe para o mundo. As mudanças e compromissos podem ser vistos quando você compara nações de tradição cristãs e nações que não tiveram esta tradição. E em muitos aspectos, você pode olhar aspectos morais em alguns casos, você pode olhar aspectos econômicos em outros casos, você pode olhar aspectos tecnológicos em outros casos, você pode olhar aspectos jurídicos em outros casos, mas você sempre perceberá que quando o evangelho chega em algum lugar, uma transformação para melhor acontece, independentemente daquilo que as pessoas queiram ou possam escolher. Deus faz aliança. E essa aliança, sendo um ato soberano, não é uma imposição, não se apresenta como uma invasão do nosso ambiente, uma invasão da nossa terra, uma invasão do nosso espaço. Esta aliança que Deus faz soberanamente é um ato gracioso, bondoso, onde Deus nos promete vida em função da obediência. Onde Deus nos promete a sua companhia, onde Deus promete o seu favor, onde Deus promete guarda e proteção. Estar em aliança com Deus é alguma coisa da qual nós não podemos fugir. Todo homem foi criado por Deus e vai precisar prestar contas a Ele. Mas ao mesmo tempo a aliança é alguma coisa que ninguém deveria rejeitar. Ninguém deveria fugir. Porque ela é uma expressão do cuidado de Deus para com a sua vida, para que a morte, para que o mal, para que o pecado não domine sobre você. Aquilo que Deus se comprometeu a fazer é aquilo que dá sentido à nossa vida. E aquilo que Deus nos mandou fazer é aquilo que faz com que a nossa vida de fato valha a pena. Ainda que a lei de Deus seja um ato arbitrário,
ela se mostra perfeita, boa, justa, santa, abençoadora para todos aqueles que a praticam. Só a dureza do nosso coração faria com que a gente rejeitasse a aliança que Deus fez conosco. Somente um coração endurecido não reconheceria que o que Deus quer é orientar os nossos lares, instruir os nossos filhos, sustentar o nosso trabalho, conduzir a nossa vida, nos socorrer na nossa velhice, nos dar vitória sobre a morte. Deus fez uma aliança conosco. E nesta aliança, antes mesmo de eu poder olhar para o contrato, Ele já me garantiu o seu próprio filho como fiador dela. Mas o texto de Moisés diz que Deus fez aliança conosco em Horebe. E aqui ele traz um outro dado importante para esta reflexão, importante para nós, inclusive hoje. A aliança que Deus faz é perpétua. Alguém poderia dizer, não, mas esse acordo foi com os nossos pais. Eu não estava lá quando essa aliança foi feita. Eu não sou merecedor, eu não tenho direito, eu não tenho acesso, porque eu não estava ali no Egito quando Israel foi libertado. Alguém poderia dizer, eu não quero assumir este compromisso em relação ao meu trabalho. Isso foi um compromisso que meu pai fez. Mas não é este tipo de aliança que Deus faz. Sendo um ato soberano e gracioso, a aliança de Deus é feita de geração em geração. Moisés até enfatiza isso, ele diz, não foi com nossos pais que ele fez aliança, mas ele fez conosco, aqueles que estão vivos hoje. É evidente que a aliança foi feita e estabelecida lá com a primeira geração. Mas o propósito da aliança não se esgota nas pessoas que estão associadas a elas. Ela se estende de geração em geração. Deus promete ser o nosso Deus e o Deus dos nossos filhos. O Senhor promete derramar a sua misericórdia até 1000 gerações daqueles que o temem. Ao fazer aliança com os nossos pais lá na saída do Egito, Deus fez aliança com todas as outras gerações a quem esta lei, a quem esta proclamação pudesse chegar. E nesse caso aqui, a segunda geração, aqueles filhos da primeira, estão sendo lembrados de que o Senhor tem também promessas e mandamentos para eles. De que a vida está baseada no fato deles ouvirem e se comprometerem com aquilo que Deus estabeleceu para eles. Você jovem, você adolescente, lembre-se disso. Seu pai tem um compromisso, sua mãe tem um compromisso com Deus, mas você também tem. Esse é o seu compromisso, essa é a sua vida. E é importante que você também se apresente diante de Deus como alguém que tem essas responsabilidades. Por algum tempo, seus pais vão lhe instruir, vão lhe orientar, vão lhe cobrar nessas demandas. Mas o pacto não é com eles, o pacto é com você. É você que prestará contas a Deus dos seus atos. É você que comparecerá diante do tribunal de Deus. É você que precisará manter este compromisso com Deus, mesmo depois que seus pais partirem. É você que deverá ensinar aos seus filhos a temer o Senhor. Então, no momento em que nós nos vemos nesta relação de aliança com Deus, nós temos que entender que não existe prazo. Esta é uma aliança eterna, esse é um compromisso perpétuo, esse é um compromisso que ultrapassa as gerações, e é por isso que hoje, milhares de anos depois, aquilo que Moisés diz continua sendo absolutamente verdade. A aliança que foi feita em Horebe foi feita conosco.
nós que estamos vivos hoje, comigo, com você. Eu posso buscar essas mesmas promessas. E eu tenho esses mesmos compromissos. Eles não mudaram, eles não foram abolidos, eles não caducaram, eles não não caíram de moda, eles continuam a ser a vontade perfeita de Deus para cada um de nós. E esta vontade precisa ser reconhecida como o nosso compromisso, como o compromisso desta geração, como o compromisso que oferecemos diante de Deus e queremos apresentar ao Senhor. Deus fez aliança conosco, os que estamos vivos. Ah, meu pai era isso, minha mãe era aquilo. Na época, em que eu era pequeno, a gente fazia isto ou aquilo. Que boas lembranças. E agora? O que estamos fazendo no reino de Deus? E agora, com que desejo vimos a casa do Senhor? E agora, qual é o compromisso? Quais são as ações? Quais são os atos que os nossos filhos vão contar a respeito de nós? Como aqueles que estão vivendo no nosso meio vão se lembrar desta geração e daquilo que ela fez no nome do Senhor, para a glória de Deus. Hoje é o dia da salvação, diz Paulo. Hoje é o tempo sobremodo oportuno. Hoje é o tempo de anunciar o Evangelho e a salvação. Hoje é o tempo de ouvir a voz do Senhor. Ele não é um registro do passado. Ele não é um livro escrito há centenas e milhares de anos. A Bíblia é um compromisso que nós temos hoje para a nossa vida, para o nosso bem. Essa aliança também é perpétua porque ela não se invalida pelo nosso pecado. Aquela primeira geração, com quem Deus falou em Horebe, a quem Deus apresentou a sua lei pela primeira vez, foi uma geração obstinada, rebelde, incrédula, que recebeu do Senhor uma terrível sentença que está declarada no Salmo 95. Na minha ira eu jurei, não entrarão no meu descanso. Em alguns momentos, Deus chegou a Moisés em relação àquela geração e diz: Moisés, sai da minha frente, eu vou destruir toda esta geração. Eu vou destruir todas essas pessoas, e não foi uma vez. Mas todas as vezes, Deus disse: eu vou fazer de você um novo povo, e vou continuar a minha promessa. Aquela geração caiu, toda ela no deserto, morreu ali sem ver a terra prometida. Mas Deus diz: eu cumprirei a minha aliança. E os seus filhos, aqueles que vocês disseram que iam morrer no deserto, aqueles que vocês disseram que estariam sofrendo essa jornada, são eles que vão entrar e vão ver a minha promessa. Deus julga aqueles que rejeitam a sua aliança. Deus traz a sua ira e o seu juízo sobre aqueles que não obedecem à sua lei. Mas ainda assim, Deus mantém a sua promessa e Ele não retira nenhuma das suas palavras. Ele cumpre aquilo que diz, mesmo quando nós falhamos. Ele continua fiel, diz o apóstolo Paulo, a nós, mesmo quando somos infiéis a Ele, porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele é o Deus que não pode mentir. E o Deus que, desde a eternidade, escolheu a mim e a você como seus filhos. Um Deus que nos encontrou quando nós éramos seus inimigos. Um Deus que ofereceu a salvação a nós, quando nós nem nos importávamos com Ele, pelo contrário, vivíamos em rebelião e rebeldia. Esse Deus não fez caso da dureza do nosso coração e providenciou para nós um Salvador, para que a sua promessa se cumprisse. E agora, depois de relacionados, depois de unidos a Deus pela aliança, nós descobrimos que mesmo quando tropeçamos, esse Deus
não volta atrás. Não desiste de nós. Não se afasta de nós. Sim, ele faz alguma coisa. Afinal, nós temos um contrato. Nós temos uma aliança. E ele então levantará a disciplina. Então ele chamará a nossa atenção. Então ele nos trará vergonha, temor, tristeza, para que o nosso coração seja humilhado e para que nós sejamos arrastados de volta a Ele, porque todo o propósito do Senhor em Jesus Cristo há de se cumprir. Quando Deus faz aliança, Ele não volta atrás. Quando Deus faz aliança, Ele cumpre o que prometeu. Quando Deus faz aliança, Ele promove aquilo que requereu. E por isso, o apóstolo Paulo vai dizer que aquilo que a lei não pôde fazer, porque estava enferma pelo nosso pecado, Deus fez, enviando-nos o seu Espírito. E agora, todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Agora, nós somos levados pelo Espírito à verdade, somos santificados e lavados por Ele, somos constrangidos quando pecamos e desejamos, e nosso coração deseja fazer aquilo que agrada a Deus. Deus fez uma aliança conosco e ao fazer esta aliança Ele garantiu que a obra dEle, que Ele um dia começou, vai se completar em Cristo Jesus. Ele garantiu que aqueles a quem Ele de antemão conheceu, a estes também chamou, e aos que chamou, estes também justificou, e aos que justificou, Ele também glorificou. Todas essas coisas são feitas por aquele que governa e dirige tudo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando Deus faz aliança. E esta é a boa notícia. Nós estamos diante de um ato que garante a vida eterna. Estamos de um ato que garante a nossa santificação. Estamos de um ato que garante o nosso louvor e o nosso culto. Estamos diante de atos que vão abençoar as nossas famílias. Estamos diante de atos que vão orientar a nossa vida moral, espiritual, social. Estamos diante de um ato que vai nos orientar espiritualmente e, por fim, garantirá para nós a entrada na vida eterna. Você não pode rejeitar esta aliança, porque ele é um ato soberano, porque ele é um ato gracioso e porque ele é um ato perpétuo. E mesmo que você busque se afastar, o compromisso de Deus com a sua aliança pesará a sua mão sobre você, para que você abandone os seus pecados e volte para junto do seu Pai. Ele poderá, como na parábola do filho pródigo, esperar até que as duras consequências das suas más escolhas se manifestem. Quando você estiver vendo os porcos comerem e invejando a comida dos porcos, quando você perceber a diferença entre estar na casa do Pai e estar solto pelo mundo, você encontrará um Deus que não esqueceu que você é filho dele. E quando você se recusar a entrar, porque aquele irmão que gastou todos os bens com meretrizes e viveu de modo dissoluto, quando você achar que não é digno que Deus receba alguém que fez tantas coisas, a sua justiça, as suas obrigações, as suas ações nunca foram reconhecidas, esse mesmo Deus vai se aproximar de você e vai dizer: filho, seu irmão estava perdido e foi achado. Ele estava morto, ele reviveu. Tudo que eu tenho é seu. Mas a gente precisa se alegrar por causa do retorno do seu irmão.
Não importa qual seja a dureza do seu coração, pelo seu pecado ou pelo seu senso de justiça, sempre haverá um Deus que executará a sua vontade e que fará com que o seu propósito, a sua aliança permaneça. E então nós somos lembrados por Moisés. O que vamos ouvir alterará a nossa vida, qualquer que seja a nossa condição espiritual. Qualquer que seja o nosso histórico na igreja, qualquer que sejam as coisas que podemos apresentar ou aquelas que desejamos esconder ou esquecer, Deus fez uma aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais, sim, também foi com eles, mas o que Moisés quer dizer, esta aliança é conosco, é comigo e com você, você precisa ouvi-la como seu compromisso diante do Senhor. Por fim, Moisés diz que Deus faz esta aliança por meio de um mediador. Essa aliança, inicialmente ou na sua essência, é face a face com Deus. Essa essência é diante da glória e do trono do Redentor. Quando ele se manifesta na coluna de fogo, na coluna de nuvem, com trombetas, com vozes, com trovões, em cima do Monte Sinai, ninguém pode dizer Deus não existe, Deus não está aqui, Deus não é realidade. Ele se impõe como aquele que é o Criador e o Senhor de todas as coisas. Diante dele a terra treme, os montes fumegam, todo o mal se esvai, toda a treva é dissipada. Não é possível estar na presença de Deus e não reconhecer a sua glória. Mas, quem é que pode ver a glória do Senhor e sobreviver? Quem de nós suportaria a visão do santo e do glorioso Deus, vindo fazer promessas e requerer mandamentos? Quem se colocaria em pé diante do Rei da Glória, que exige justiça, que exige misericórdia, que exige santidade, que exige verdade diante de cada um de nós? O Senhor falou conosco face a face no monte, no meio do fogo. Aí Moisés põe um adendo. Mas eu estava nesse tempo, em pé, diante de você. Ok? Em pé, no meio de vocês, entre vocês e Deus. Para que vocês pudessem ouvir a voz de Deus. Para que vocês pudessem conhecer o Deus da aliança. Para que vocês pudessem ouvir o que Deus tinha a dizer para vocês. Sim, se comparecermos diante de Deus como estávamos, todos nós seríamos destruídos. Todos nós seríamos rejeitados, todos nós seríamos reprovados, nenhum de nós poderíamos sequer assinar este contrato. Não tínhamos direito algum. Numa imagem semelhante a esta, em Apocalipse, João vê seres celestiais, milhares de anjos e homens se apresentando diante de Deus, e o Senhor segurando um livro. E a pergunta é, quem é que pode segurar o livro? Quem é que pode abrir os selos? E não foi achado no céu, na terra, embaixo da terra, ninguém que fosse digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. Até aqui, o anjo que guiava João naquela visão, vendo-o chorar por causa disso, disse, não chore. O leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro e desatar os selos. Ele assinou o contrato no nosso lugar. Assim como Moisés foi chamado para representar o povo diante de Deus e Deus diante do povo, para que aquele povo não fosse destruído, para que a presença do Senhor não eliminasse totalmente aquela nação. Da mesma forma, nós devemos lembrar que nesta aliança e naquilo que de fato ela se estabelece desde a eternidade, alguém assumiu o nosso lugar e garantiu este contrato tão benéfico, tão favorável a nós.
Lá na eternidade, o Senhor Jesus empenhou o seu próprio sangue. O Senhor Jesus se colocou como aquele que assumiria a nossa condição, que assumiria a nossa forma, a nossa natureza humana e nos representaria de modo digno, de modo apropriado, de modo correto neste contrato. Quando nós lembramos que Deus fez uma aliança, nós devemos entender que esta aliança só é possível porque Jesus Cristo é o nosso mediador. Porque Ele nos trouxe este Evangelho, porque Ele anunciou essa palavra a nós, porque Ele fez com que essa palavra fosse conhecida de nós. Essa aliança só é possível porque Ele pagou o preço da desobediência que nós fizemos a este contrato. Ele assumiu o peso da ira contra aqueles que, não entendendo o seu compromisso com Deus, viviam na vaidade dos seus pensamentos, andando pelos seus próprios caminhos, fazendo a vontade da carne e do diabo. Foi Ele quem se colocou no nosso lugar e recebeu a ira de Deus, para que eu e você pudéssemos então comparecer diante de Deus e sermos vistos não em nós mesmos, mas vistos neles, sermos considerados não pela nossa justiça, mas pela justiça dele, para que nós fôssemos recompensados não pelas nossas obras, mas pelas obras dele. Ao ouvir sobre a aliança, nós nunca podemos esquecer disto. Ela só é possível porque Cristo é o seu representante diante de Deus. Ouviremos sobre muitas coisas que eu e você devemos fazer. Muitas coisas que eu e você somos chamados a realizar. E ao ouvir sobre elas, dois sentimentos serão muito comuns. Um é aquele: eu estou falhando, eu estou em falta. Eu não consigo fazer isto. Isto é pesado demais. E quando esses pensamentos vierem, lembrem-se, eu tenho um representante chamado Jesus Cristo, que cumpriu isto em meu lugar e me habilitou a buscar, crescer, dando-me tempo e dando-me a oportunidade de alcançar cada vez mais, este padrão, até o dia em que eu possa apresentar perfeito, sem mancha ou ruga diante de Deus. Mas se vier o seu pensamento: isso aqui eu consigo fazer, isso eu tenho feito isso desde a minha mocidade, eu tenho feito isso desde a minha infância, isso aqui é alguma coisa que eu sempre zelei, isso sempre teve no meu coração, tem até um quadro na minha casa com este versículo pendurado. Lembre-se que depois que o jovem rico declarou isso, o Senhor Jesus ainda disse: vai, vende tudo o que você tem e me segue. Lembre-se que sempre alguma coisa te falta, porque a aliança se faz num relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. E ainda que de alguma forma você possa se sentir merecedor, cumpridor da lei, cumpridor dos mandamentos, ainda que eventualmente você encontre coisas que pela graça de Deus estão presentes na sua vida e pelas quais nós louvamos e engrandecemos o Senhor porque você as pratica, lembre-se disso. Isso só é possível porque você é um seguidor de Jesus. Isso só é possível porque Jesus Cristo tem agido na sua vida. E ao invés de se glorificar naquilo que o Senhor sim já tem feito presente entre os seus atos, eu espero que você glorifique o nome do Senhor. E você se lembre que alguém que nem podia ver a Deus, alguém que nem podia ouvir a sua voz, alguém que se escondeu dele no jardim quando ouviu a sua voz, agora pode comparecer diante do Senhor e apresentar louvores, apresentar atos de justiça, apresentar a sua família, apresentar a sua dedicação, tudo isso porque a aliança é feita em Jesus Cristo, o nosso mediador. E dessa forma, assim como Moisés conduziu aquele povo para entender a natureza do seu compromisso com Deus,
Jesus Cristo, nos conduz para que cada um de nós compreenda qual é esse nosso compromisso. E ao ouvir a declaração dos 10 mandamentos, que nos condenam, porque a lei mostra a realidade do nosso pecado, que nos desafiam, porque a lei mostra para onde deveríamos ir e o que deveríamos fazer, mas que também nos consolam, porque a lei mostra o que Cristo fez em nós e o que Ele está produzindo em nós pela sua salvação.